Nação tricolor, 20 milhões de corações apaixonados celebrando esse título maravilhoso, icônico que nós acabamos de ganhar. Uma torcida única, né? Quem acha que toda torcida é mais ou menos parecida, não é não. Ninguém tem a história do São Paulo, uma história muitas vezes carregada pela torcida. E aí eu volto lá para 1930, né? Primeiro a fundação, as condições da fundação do São Paulo, né? Com a junção da A Palmeiras com o paulistano, né? Com muita dificuldade, muita paixão, né? E depois o time ganhou em 31, aí acabou falindo, né? E aí entra a primeira demonstração de que a gente era diferente, né? Quando em 1940 foi inaugurar o Pacaembu, o ditador Getúlio Vargas veio para São Paulo para fazer uma média. Afinal de contas, 3 anos antes, ele havia decretado, por conta do ranço, daquela coisa toda de São Paulo ter lutado pela Constituição, né, ele havia decretado a queima de todos os símbolos paulistanos. Isso foi uma vergonha, né? E aí houve a inauguração do Pacaembu, ele estava lá, né, foi, enfim, vaiado, né, mas, né, as delegações entraram e os grandes times do Estado, né, eram Santos, Palmeiras e Corinthians, né? Só que disparada a delegação mais aplaudida, ovacionada, foi a de São Paulo, né? Foi a do São Paulo, que carregava o nome da cidade, né? Cidade que não gostava do Vargas, mas tinha toda aquela simbologia, né? E uma torcida que estava começando a mostrar do que ela era capaz, né? Aí nós vieram os anos 40 com o Pacaembu, que a gente deitou e rolou, ganhando em 43, 45, 46... 48, 49, com o Leônidas da Silva, fomos buscar o craque Leônidas, o Diamante Negro, para faturar os títulos com a gente, né? E aí começou o zum de que a gente precisava de um estádio, não um estádio qualquer, né? O maior estádio particular do mundo, né? Aí vieram os títulos de 53, 57 com o Zizinho, e nesse tempo a gente já estava aí projetando, já estava discutindo, né, a construção do Morumbi. Morumbi que custou 13 anos, né, de títulos, né, e foi uma luta danada dessa torcida apaixonada que ajudou demais, comprando cadeiras cativas, rifas, loterias, doando, né, e o São Paulo acabou, em 1969, inaugurando o Morumbi, esse estádio espetacular, lindo, né, que agora precisa realmente de uma reforma dos moldes que foi feito lá no Monumental. Mas aí, né, vieram os anos 70, a gente voltou a ganhar, né, e eu nasci em 66, quer dizer, eu vivi esse começo dos anos 70 como São Paulino fanático, que eu já despontava, né, e celebrei demais o título de 77, me lembro cada detalhe daquele título, que a gente tinha um time muito inferior, entre aspas, ao Atlético, e ganhamos merecidamente. Mas eu tinha um livreto, para vocês terem uma ideia, eu tinha um livreto que falava o seguinte: São Paulo, cheio de glórias, 8 títulos de campeão e 9 de vice. E ainda, presta atenção, torcida do Palmeiras, e ainda campeões da pequena Taça do Mundo, pequena Copa do Mundo, em Caracas. Então, é mais ou menos como o Mundial de Araque que o Palmeiras ganhou, né? A gente não falava nem Mundial, a gente falava como uma conquista para poder valorizar um time que não tinha tantas conquistas assim, que falava de vice como conquista, né? É assim como o Palmeiras inventou essa coisa do tal do Mundial, que não tem Mundial de nada e não vai ganhar nunca. Mas vamos em frente, né? Aí vieram os anos 80, a gente ganhando uma série de campeonatos, campeões brasileiros de 86, e a torcida crescendo, se entusiasmando, ficando cada vez mais fanática, né? Até que o ano de 91 foi um ano icônico na história do São Paulo. O São Paulo tinha acabado de sair de 2 vice-campeonatos brasileiros e também no Campeonato Paulista péssimo, quando ele só não foi rebaixado por conta de um regulamento que não previa rebaixamento. Então, quem for falar que o São Paulo foi rebaixado, vá lá, vai estudar, pega o regulamento e veja. O fato é o seguinte: o São Paulo estava arrebentado, né? E aí chegou na terceira final e ganhou em Bragança, do Bragantino, finalmente, o seu tricampeonato brasileiro. E eu me lembro muito bem disso. Vejam vocês, né? Eu voltando de Bragança, né, o presidente de São Paulo deu uma entrevista dizendo o seguinte: nós não temos interesse nenhum em participar da Libertadores, né? Até se puder abrir mão, a gente vai abrir, porque é um torneio deficitário, é um torneio que não traz nada, ninguém dá bola, ninguém dá valor para a Copa Libertadores, né? É um torneio que você vai viajar aí, não gasta muito, chega lá não sei aonde, nos outros países, os caras batizam a água, buzinaço, juiz ladrão, etc. E foi assim que aconteceu até essa Libertadores do São Paulo, né? O Santos, por exemplo, foi bicampeão da Libertadores e aí ganhou o Mundial, aquele jogo fatídico contra o Benfica de Eusébio, coisa maravilhosa, talvez a maior atuação do Pelé da história, mas depois abandonou a Libertadores, né? E os campeões da Libertadores nos anos 80
Flamengo e Grêmio, também não deram nenhum valor para a Libertadores, porque depois disso, né, ninguém capitalizou muito, não virou objeto de desejo ganhar a Libertadores, assim como o Mundial. Ganharam o Mundial, ótimo, tal, mas mesmo o Mundial e a Libertadores eles só foram valorizados em 92, quando o São Paulo, né, quando estreou na Libertadores, com o time em reserva, e foi goleado pelo Criciúma, sim, pelo Criciúma, campeão da Copa do Brasil, dentro do Morumbi. Né? E aí os diretores querendo abandonar o campeonato, até que, né, a torcida falou, não, esse campeonato é nosso, nós vamos levar até o final. E foi enchendo estádio, o São Paulo se classificou e foi ganhando, até que teve aquela final icônica, né, maravilhosa, talvez a maior festa da história de um campeão do mundo, de todo mundo, de qualquer torneio, que foi aquela coisa maravilhosa do Morumbi invadido, depois as ruas tomadas, né, uma imagem que correu o mundo, né, e virou objeto de desejo para tudo quanto é lugar. Não obstante isso, a gente depois começou a ganhar tudo. Então fomos lá, destruímos o Barcelona, como disse o Cruyff, né? Se você tiver que ser atropelado, seja por um trem-bala, né? E foi o que aconteceu, né? Depois ganhamos do Milan, do poderoso Milan, e o São Paulo virou objeto de desejo. Todo mundo queria ser o São Paulo, mas isso quem inventou foi a torcida do São Paulo. Foi a torcida do São Paulo que inventou a Libertadores e inventou o Mundial, né? A festa icônica dos 2 títulos mundiais, festas incríveis, né? E nossa torcida crescendo, até que o grande Milton Neves falou, torcer para o São Paulo é uma grande moleza, e era mesmo. E nossa torcida dando show e tal. E depois vieram os anos 2000, a gente diminuiu um pouco o ritmo, né? Veio outros times começaram a crescer, o Palmeiras com a Parmalat, o Corinthians, enfim. Até que a gente conseguiu o tri brasileiro, também uma coisa histórica, né, que vai ser muito difícil outro time conseguir tri brasileiro seguido, né? E viramos na época o hexa único. Aí as conquistas pararam, cessaram, minguaram, né? Aí ganhamos lá uma Sul-Americana que nunca demos bola para a Sul-Americana, título de segunda categoria. O Paulistão já não valia mais nada. O Paulistão não valia mais nada por causa do São Paulo, porque quando o São Paulo ganha Libertadores, todo mundo ganha o Paulistão. O Paulistão não é nada, deixa para lá, né? Mas aí a gente começou a veio aquela fase do sofrimento, né? O sofrimento também aumenta o fanatismo, aumenta a fidelidade, né? Fideliza, etc. Né? O fato é que a torcida do São Paulo nunca abandonou o time. Então, mesmo nos piores momentos, quando diziam em rebaixamento, quando a gente correu certo risco para ser rebaixado, times medíocres, né? Que não ganharam nada, né? Estava lá a torcida do São Paulo torcendo, gritando, carregando o time nas costas, né? E aí veio essa Copa do Brasil. Copa do Brasil, que vamos lembrar um pouquinho, nós nunca demos bola para ela. Nunca não, mas ficamos boa parte do tempo sem dar bola para ela, porque a gente, no começo ela não dava nada, depois ela dava uma vaga na Libertadores, e a gente já tinha vaga na Libertadores. Não valia nada. A Copa que ganhou, Criciúma ganhou Santo André ganhou Paulista de Jundiaí, times que, sem nenhuma expressão, porque não valia nada mesmo, né? E ganhava só da tal vaga, né? E aí a gente jogava com o time reserva, abria mão de disputar, tal, até que ela começou a ganhar valor, ganhar peso, né? Passou a pagar bem, mas vocês podem ter certeza, né? O divisor de águas, assim como foi da Libertadores, do Mundial, né? Vai ser depois desse título ganho pelo Tricolor. Um título que a torcida carregou o time de novo, um time bom, mas nada demais, um time esforçado, lutador, de guerreiros, mas um time sem grandes destaques, né? Lucas talvez, né? E aí fomos ganhando, especialmente das quartas em diante, né? Ganhamos do nosso grande rival, do Corinthians, né? do Palmeiras, do timaço do Palmeiras, né? E ganhamos do Flamengo, né? Do grande time do Flamengo, com uma folha salarial muito maior que a nossa, né? E conquistamos esse título tão almejado, e agora não nos falta nada, né? Então é isso, nação tricolor. 20 milhões de corações, a torcida mais incrível que o mundo tem. Uma torcida fanática, maravilhosa, uma torcida que não abandona o time, uma torcida que conduz. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Fundamentalmente porque tem uma torcida igual a nossa. Eu te amo, tricolor. Valeu!